2 Samuel capítulo 11, a partir do versículo 1, diz assim, meus irmãos. Decorrido um ano, no tempo em que os reis costumam sair para a guerra, enviou Davi a Joabe e a seus servos com ele, e a todo Israel, que destruíssem os filhos de Amon. E sitiaram Rabá, porém Davi ficou em Jerusalém. Uma tarde levantou-se Davi do seu leito e andava passeando no terraço da casa real. Daí viu uma mulher que estava tomando banho. Era ela muito formosa. Davi mandou perguntar quem era, e disseram-lhe: é Batseba, filha de Eliã, e mulher de Urias, o heteu. Então enviou Davi mensageiros que a trouxessem, e ela veio, e ele se deitou com ela. Tendo-se ela purificado da sua imundícia, voltou para a sua casa. E a mulher concebeu, e mandou dizer a Davi: estou grávida. Amém? Amém. Só até aí, meus irmãos. Meus irmãos, eu vou tratar nessa manhã a respeito dos vários tipos de pecado. Amém? Os vários tipos de pecado. E por que é importante, a gente entender os vários tipos de pecados? Primeiro, irmãos, que eu espero que depois dessa aula a gente saia daqui com a consciência de que a gente é muito pecador. Primeiro é isso. Aí você diz assim: não, Fabiano, isso eu já sei. Eu já sei que eu sou muito pecador. Mas será que você compreende como a Bíblia ensina como a gente é pecador, como crente, e o ser humano de forma geral é pecador? Porque quando a gente compreende isso, irmãos, a gente vai sentir falta do perdão de Deus. A gente vai sentir a necessidade de ser perdoado, de confessar a Deus o nosso pecado. Ou seja, consequentemente, a gente vai viver uma vida de arrependimento. Essa é a intenção. A gente vai entender que é pecador, mas que há uma solução. Amém? Que existe um perdão de Deus para os pecadores. O apóstolo Paulo, irmãos, dizia que ele era o principal dos pecadores, porque ele perseguiu a igreja. Ele não perseguiu o povo judeu. Ele perseguiu a igreja de Jesus quando essa estava nascendo. Ele ajudou a matar irmãos. Ele saía arrastando os crentes pelos cabelos, pelas roupas, pelo chão, irmãos, furioso com Jesus e com a igreja. E ele dizia: eu sou o principal dos pecadores. E é justamente porque eu sou o principal que Deus me salvou, para mostrar para os outros que se eu tenho jeito, meu amigo, quanto mais, os outros que estão aí, que também são pecadores. Então Paulo lhe dizia isso, irmãos. Irmãos, o pecado, ele é algo universal. Todo ser humano, independente da sua religião, ele é um pecador. Amém? Todo ser humano, meus irmãos, é um pecador. Romanos, capítulo 3, verso 10, vai dizer isso, que não existe um justo, nenhum sequer existe. Você sabe o que é Deus dizer que não tem nenhum que preste? Nenhum justo. Por mais boas obras que faça, por mais que siga uma religião, dentro das religiões, inclusive a nossa, irmãos, tem pessoas que estão mais perto do inferno do que do céu. Os hipócritas, os falsos religiosos, certo? Então assim, o pecado, ele é algo, irmãos, universal. Depois que Adão caiu, o pecado ele atingiu todo ser humano. Todos nós já nascemos, irmãos, com a natureza inclinada para o pecado. Aí meu filho, que tem 2 anos e 4 meses, já nasceu com um mal dentro dele. Se você faz o que ele não quer, já fica estressado, com raiva, e quer morder. E quem foi que ensinou isso a ele, irmãos? É o instinto. Pecador. Se você não me dá o que eu quero, eu lhe agrido, eu lhe prejudico. Desde criancinha, irmãos. E olha que ele não teve muito contato com outras crianças não, para estar aprendendo. Por quê? Porque faz parte de nós.
E à medida que a gente cresce, irmãos, o homem vai se tornando mais cobiçoso, vai aprendendo o que é as coisas, vai desejando ter coisas que às vezes ele não pode ter, não pode comprar. E aí muitas vezes passa o próximo para trás, engana. Às vezes faz um serviço que custa R$100, cobra 250. Para quê? Para tirar vantagem. É um funcionário público, como eu sou, professor, ao invés de dar aula direitinho, fica lá matando tempo. E não ensina aos alunos como deveria ensinar. Só chega atrasado, só sai, todo dia chega atrasado, sai cedo. Aqueles funcionários, ó, que não estão nem aí pro povo, no final do mês, meu amigo, tá lá meu dinheirinho, tchau. O que é isso aí, irmãos? Tudo isso aí é pecado. É o mal que há em nós, que faz com que a gente queira, deseje se aproveitar dos outros para poder ter vantagem. Ou dinheiro, ou poder, ou sexo, aquilo que é o proibido, que Deus proibiu usar de maneira errada. Certo? Deus tem todas essas coisas prazerosas para nós, mas da forma certa. Mas a gente sempre quer o proibido, né? O que não é para ter. Se é uma mulher, deseja a mulher dos outros. Não já tem, não se contenta com a mulher que Deus deu. Ou um homem, né? Não se contenta com o homem que Deus deu, quer outro. Ou quer mais de um ou mais de uma. Tudo isso, irmãos, mostra como somos pecadores. Porque isso que eu estou falando, irmão, está dentro de nós. Os crentes mesmo. Não é só o ímpio lá fora, não. Esse desejo está dentro de nós, irmãos. De pecar. Aqui no Salmo 143, verso 2 diz assim: não entres em juízo com o teu servo, porque à tua vista não há um justo, nenhum vivente. Aos olhos de Deus, irmão, não existe nenhum vivo sobre a terra que seja justo. Essa é a realidade. E é por isso que a gente precisa, irmãos, do perdão. Primeiro, entender como a gente é pecador. Se você sofre com tentação, né, inclinação para fazer aquilo que é errado, irmãos, saiba que isso é perfeitamente normal. Não tem como um crente viver sem desejar o que é errado, sem ser tentado a fazer coisas que desagradam a Deus. Romanos 3,10 diz: como está escrito, não há um justo, nenhum sequer. Amém? Na hora que os irmãos tiverem perguntas, pode levantar a mão, pode dizer, tá certo? Eu já respondo, tá bom? Não precisa esperar, não. Aqui em Romanos 3,23 diz assim, irmãos: pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Aqui em Gálatas, capítulo 3, verso 22, diz assim, ó: mas a Escritura encerrou tudo sobre o pecado, para que mediante a fé em Jesus Cristo a promessa fosse concedida aos que creem. Ele está dizendo aqui que a Escritura, a lei de Deus, colocou todos nós debaixo do pecado. Como assim? Quando a lei diz, não matarás, então ele está proibindo você de matar. Aí o homem vai lá e mata, é pecador. Quando a lei diz assim, não cobiçarás a mulher do teu próximo, o jumento do teu próximo, o servo do teu próximo, isso é um dos 10 mandamentos. A lei diz, não cobice, não deseja o que é dos outros, e a gente deseja. A palavra de Deus nos colocou debaixo do pecado. Tudo que a gente faz que contraria aquilo que Deus diz para não fazer, irmãos, faz de nós pecadores. Amém? 1 João, capítulo 1, verso 8, diz assim, ó: se dissermos que não temos pecado, se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. Seja você pastor, veja, se você disser, eu não tenho pecado, você está se enganando, não está dizendo. Você ainda não entendeu o que é o Evangelho. Porque a mensagem de Jesus, irmãos, era arrependei-vos. De quê? Dos pecados. Então Jesus, ele levava os pecadores a entender: vocês são pecadores, vocês vão para o inferno se não se arrepender. É uma coisa que todo novo convertido tem que entender. Ele é um pecador. Porque hoje em dia, irmãos, quando as pessoas saem para evangelizar,
elas enfatizam muito o amor de Deus. E tem que enfatizar, né, pelo perdido. Mas antes de entrar o amor de Deus, deve ser enfatizado, irmãos, que ele é pecador. Porque tem gente que vem para Jesus para prosperar. Tem gente que vem para Jesus porque quer um casamento feliz, um relacionamento feliz, quer restaurar, né, o relacionamento. Já tem outros que vão atrás de casar mesmo, ou ele ou ela, né? Já tem outros que vão porque acha bonito. Mas nenhuma dessas razões, irmãos, está certa diante de Deus para salvar o homem. A pessoa tem que ir para Jesus porque ela sabe, sou pecadora. Se eu não me arrepender, meu amigo, eu vou para o inferno. Essa é a razão pelas quais a gente deve ir para Jesus. E aí a gente chega lá como pecador arrependido e diz: Senhor, eu estou assim, minha família está destruída, estou desempregado, estou precisando disso. Ou seja, não é só salvação que eu preciso, de salvação e de outras coisas. E Deus perdoa, pela sua graça Ele cura, liberta, abre portas, abençoa. Amém? Faz parte. Mas a verdadeira razão, irmãos, pela qual a gente deve procurar Jesus é porque a gente é pecador. E muito pecador. Até pensamentos que eu aceito aqui. E só não faço porque não tive a oportunidade. Mas aqui dentro, né, já fiz, ó. Há muito tempo que é errado. Só não faço porque o que vão dizer, pastor, né? O que vão dizer de mim? Pois é. Então esses pensamentos, irmãos, tudo isso já faz de nós pecadores. E se eu disser, eu não tenho pecado, em mim não existe essa natureza, João está dizendo, você está se enganando, meu filho. E você está mais perto do inferno do que do céu. Certo? Não existe verdade nessa pessoa. Preste atenção, ó, aqui em 2 Pedro, capítulo 2, verso 12, diz assim, ó: esses, porém, como animais irracionais, seres guiados pelo instinto, e que não nascem para serem capturados e mortos, e que nascem para serem capturados e mortos, falando mal daquilo que não entendem, na sua destruição também hão de ser destruídos. Olha o que ele está dizendo aqui, irmãos, que falando de pessoas que vivem na prática do pecado, que é pecador e vive na prática. Terminou o seu expediente de trabalho, ele já sai mesmo para fazer o que é errado, para curtir a vida, mas que aos olhos de Deus está errado. Todo dia ele faz isso, ele tem essa prática. E final de semana aumenta mais ainda, né? Que ele tem mais tempo. Na semana ele não faz mais não, porque tem que trabalhar no dia, tem que levar o pão para a mulher, para os filhos, né? Mas quando chega o final de semana, meu amigo, da sexta-feira mesmo, né, faz de tudo, porque no sábado ele pode descansar a ressaca, né? No sábado, no domingo. Ou seja, pessoas que vivem mesmo na prática do pecado. Pessoas que no seu trabalho vivem na prática do pecado. Ou seja, irmãos, isso daí é um estado pecaminoso. A pessoa é um pecador. Todos nós somos. Mas existem aqueles que vivem uma prática contínua. Esse pecado aí, mas conseguindo. Eu estava me levantando, com vontade de beber, vai, errei, chegou no meio do caminho, Graças a Deus. duas ou três vezes com esse pensamento, mas agora eu não Isso, é assim que vence mesmo. Amém. Mas todos nós, né? Amém. Somos tentados, né? Oi? Coisa errada. Isso, exatamente. Tudo bem. Não, é assim que a gente vence a tentação, né? Que não presta. É. Da tentação do cão, né, irmão? É assim. Pois não é? Dá para saber lá no
Né, não, hoje a gente sempre faz o inimigo contra as velhas. É sim. E sei que tem poder para isso. Isso, meus irmãos. Ó. Aí deixa eu aproveitar e falar. Ó. A irmã Ivone disse assim: o inimigo não é bota seta, é bota mesmo. Mas preste atenção. Antes do inimigo botar a seta, é a nossa própria natureza. Sou eu, é isso que eu quero que a irmã entenda. Por que a irmã quer essas coisas? Porque um dia a irmã experimentou, viu. Aí sempre fica aquela vontade, ó. Tá o dia quente, a geladinha. Vinhozinho que chega, ó. Desce aqui queimando, bom demais. Ó. Quem já tomou, quem tinha essa prática, e também questões sexuais, todo tipo de pecado. Vem o desejo. E às vezes quando a gente está fraco, passando por uma situação como o França está passando, separado, cheio de tentação. Mas entenda, ó, isso, mas entenda que quem está ao redor, irmãos, só vai despertar o que já está aqui, ó. É isso que eu quero, ó. Nessa manhã, vamos tirar a mente do diabo de quem está ao redor. Vamos colocar aqui dentro, ó. Eu já fiz uma vez, eu já experimentei, eu vou ser tentado a fazer de novo. É errado. Já descobri como é bom, é gostoso. E se não fosse quem fazia, fosse ruim, amargo, ao pessoal quer. A gente leu aqui, irmãos, o texto de 1 Samuel. Aliás, 2 Samuel. Aí eu vou falar aqui alguns tipos de pecado, comparando aqui falando aqui da vida do rei Davi. Davi, irmãos, o homem segundo o coração de Deus. Amém? Homem segundo o coração de Deus. Olha o que diz o texto aqui sobre esse homem que era de Deus. A gente não está falando do ímpio, não. Está falando de um santo homem de Deus, escolhido por Deus. Amém. Certo? Olha aqui, ó. Decorrido o ano, no tempo em que os reis costumam sair para a guerra, enviou Davi e Joabe e seus servos com ele a todo Israel, que destruíssem os filhos de Amon. E sitiaram Rabá, porém Davi ficou em Jerusalém. Preste atenção, era o tempo em que os reis saem à guerra. O inimigo veio contra Israel, os reis saem à guerra. Normalmente o rei vai junto, né, com o seu exército. Mas Davi resolveu não ir. Vou ficar em casa, ficar no meu palácio. E ficando em casa, irmãos, ele acordou tarde. Vai dizer o texto aqui. Ou seja, Davi já começou cometendo um erro, irmãos, que é o que faz muitas vezes a gente pecar. Que é o que? Ociosidade. É você ficar de bobeira, sem fazer nada. Porque que muitas vezes a mente, ó, está trabalhando aqui o mal, porque está desocupada. Tem um ditado do mundo que diz o quê? Mente vazia. É verdade. Davi estava com a mente. Aí, meu amigo, você... hoje eu não vou trabalhar, não. Hoje eu vou acordar tarde. Hoje eu vou assistir filme, um jogo. E você não ocupa sua mente com o trabalho. Não ocupa sua mente com a palavra de Deus. Eu vou ler. Já que eu não estou animado para fazer alguma coisa, né? Trabalhar, eu vou ler. Hoje eu não queria levantar, não. Mas eu vou ouvir a palavra do Deus. Pronto. Você está ocupando a sua mente. Entendeu? Porque se o irmão fica com a cabecinha lá no travesseiro, irmão França, ó, a sua cabeça no travesseiro, ó, se a gente ficar, aí a mentezinha está trabalhando o que? Só o mal, meu amigo. Só a tentação. Irmão. Então preste atenção. Da onde é que vem esses pensamentos? Do nosso coração. O diabo, irmão, ele só vai querer despertar o que já está aqui. Entendeu? Os pecadores aí fora, usados por ele, só vão despertar. Aqui, eu já passei o dia todinho com aquilo na mente. Desejo de beber e fazer o que é errado. Ainda vou me juntar com quem faz o que é errado, né? E aí vamos lá e tá, e pronto, caiu na tentação. Mas começou aonde? Quando você deixou a sua mente vazia. Davi fez isso, irmãos. Davi, escolhido por Deus para guerrear as guerras do Senhor, resolveu não ir. Era guerra, meu irmão, na pancadaria mesmo.
flecha, espada, lança, cavalo, carroça, matando. O que a gente vê nos filmes era guerra. Lá não tinha essas armas como a gente tem hoje, não. O GPS, a arma vai e a bomba cai. Não, tinha que ir pra cima mesmo com a espada na mão. Não. Aqui era luta mesmo. É porque a gente costuma falar de guerra e tal, espiritual, né? Que vence com a palavra de Deus, oração. Mas aqui era guerra literal, lá era monarquia. Entendeu? Era reino mesmo, reino de Israel. O reino vinha contra o reino e era pena, meu amigo. Negócio não, era desgraça. Aí vamos lá, irmãos. Davi estava com a mente desocupada. Vamos ver o que acontece. Olha aqui o verso 2. Ó. Uma tarde, levantando-se Davi do seu leito. Olha que horas ele se levantou da cama. Uma tarde. O cara passou a manhã inteira dormindo, deitado, ocioso. Entendeu? Com a mente desocupada. Até que ele decide se levantar numa bela tarde. Passou o dia, né? De bobeira deitado, só maquinando mal. Aí atardece, ele resolve se levantar, almoçar, né? E levantar. Depois do almoço, talvez, olha o que diz aqui o texto, ó. E andava passeando no terraço da casa real. Daí viu uma mulher, olha aí, que estava tomando banho. Eita, menina. Era ela muito formosa, mulher bonitona. Davi mandou perguntar quem era. Olha aí, já ficou interessado. Olha aí, ó, disseram-lhe. Até aí, tudo bem, entre aspas. Certo? Disseram-lhe. É Batseba. Quem é? Batseba. Filha de quem? De Eliã. Mulher de Urias. Opa, Davi. A mulher casada. Presta atenção. Mulher de Urias. O Eteu. Então enviou Davi mensageiros que a trouxessem. O rei quer falar contigo. Ela veio, olha aí. E ele se deitou com ela. Meteu o pecado do adultério. Tendo-se ela purificado da sua imundícia, voltou para sua casa. A mulher foi-se embora. Passou uns 3 meses, a mulher descobriu, né? Estava grávida. E mandou dizer a Davi: ei, manda um recadinho lá para o rei. Estou grávida. Qual era o problema? É que o marido dela foi para a guerra, e Davi não foi. Ou seja, o marido estava em casa e a mulher aparece grávida. Lascou-se, né? Presta atenção, irmãos. Ó, começou como? Sem fazer nada, de bobeira. Vocês não estão entendendo? Essa palavra de hoje é para você descobrir que você é pecador. Mas que tem jeito, meus irmãos. Não fique de bobeira. Não fique com a mente ocioso. Vá ler a Bíblia, vá orar, vá trabalhar. Trabalhar. Entendeu? Ganhar um sustento. As mulheres, né? Fazer uma faxina, uma costura. O que você fizer, vá se ocupar. E quanto mais tempo, viu, irmão Lili, a gente passa com a mente vazia, o diabo está trabalhando, irmãos. Talvez esse seja o segredo de você viver em queda, em tentação, viver depressivo, porque fica fazendo o que é errado. Começa tudo aonde? Quando você fica de bobeira, vou levantar mais tarde. Aí fica acordado com a cabeça no travesseiro, só imaginando coisa ruim. Besteira. Quando isso estiver acontecendo, meu irmão, se levante, vá orar, vá ler a Bíblia, se for de madrugada, se for de dia, vá trabalhar, venha para a igreja, se ocupe. Amém? Davi não se ocupou. Aí o que acontece? Ele estava no terraço do palácio e viu uma mulher nua, tomando banho. Despertou dentro de Davi a cobiça. Cobiçar a mulher do próximo. Mandou saber quem era. A mulher casada, Davi, não quis nem saber, meu irmão. Depois mandou chamar e se deitou mesmo com a mulher. Fez mesmo que era errado aos olhos de Deus. Mesmo ele sabendo, conhecendo os mandamentos de Deus, a lei de Deus: não adulterarás, não fazer prostituição. Davi, de livre e espontânea vontade, fez. Resolveu pecar e desobedecer a Deus. Esse tipo de pecado, irmãos, é o que é chamado de pecado por impulso. Pecado culposo. O que é um pecado culposo, irmãos? É quando você não tem a intenção de fazer o que é errado. O que é um crime culposo? Pode explicar aquilo rapidamente, que é crime culposo? Isso, um acidente, matar uma pessoa, né? Foi um acidente. Isso.
Você não planejou fazer aquilo que era errado. Você fez, mas foi por impulso na hora. É o que aconteceu com Davi, irmãos. Davi comete um pecado de impulso. Ele não planejou se deitar com aquela mulher. Ele estava num momento de fraqueza. Ele estava com a mente desocupada. Olhou, viu. A cobiça entrou no coração. Mulher bonita e formosa. Desejo maligno. Mesmo ele tendo mulheres. Davi tinha várias mulheres. Mas ainda desejou o quê? A do próximo, que era casado. Ou seja, não foi um pecado premeditado. Foi culposo. Foi por acidente. Ele não vigiou, não guardou a mente, o coração. Quando teve a oportunidade de fazer o errado, ele foi lá e fez. Esse tipo de pecado, irmãos, as consequências, não é as consequências, mas ele é, diante de Deus, ele é menos grave do que um pecado premeditado. Se Davi tivesse planejado, não, eu vou mandar o marido dela, já que eu sou o patrão, eu vou tirar ele de casa, vou mandar para a guerra, eu vou ficar para me deitar com ela. Aí é outra história. Aí é o doloso, o cara fez porque quis, planejou. A condenação desse pecado é maior. Então o primeiro pecado foi por impulso. Os outros pecados de Davi, olha aí, a mulher mandou dizer, estou grávida, não foi? Olha o próximo pecado de Davi. Depois ele pecar por impulso, ao invés de ele se arrepender, diz, Senhor, pequei, agora a mulher está grávida, poxa vida, vou ser envergonhado, mas eu sou o rei, eu vou indenizar ela, vou indenizar o marido, vou pedir perdão, vou me arrepender diante de Deus, das pessoas. Davi podia ter feito isso, irmãos, e ter indenizado eles, pela estupidez que fez, mas não, Davi resolveu encobrir o pecado. Uma coisa, irmãos, de quem está entregue ao pecado é que ele não confessa para ninguém. Mesmo que as pessoas descubram, ele sempre, não fui eu, foi ela. Não fui eu, foi ele. A pessoa não tem aquela atitude de dizer, não, fui eu. Eu errei também. Ela errou, mas eu errei também. Aí Davi agora vai querer acobertar a gravidez. Olha o que acontece, ó. O marido de Batseba, Urias, estava na guerra. Olha aqui, ó, o verso 6. Diz assim, então enviou Davi mensageiros a Joabe, que era o general de Davi, dizendo, manda-me Urias, o heteu. E Joabe enviou Urias a Davi. Vindo, pois, Urias a Davi, perguntou este como passava Joabe, como se achava o povo e como ia a guerra. Olha aí. Davi manda chamar o marido dela. E aí, Urias? Olha o cinismo, irmão. E aí, meu irmão, tudo bem? E aí, meu amigo, né? Como é que tá lá? Como é que tu tá? Tá bem? Como é que tá lá o general Joabe? E o povo, tá conseguindo vencer? Olha aí, irmãos, qual era a intenção do coração de Davi, irmãos? Era converter o pecado. O ser humano, irmãos, consegue ser assim, hipócrita, viu? Dissimulado. Aí ele, tratando o homem, engravidou a mulher do cara e tratando o homem como se fosse o melhor amigo. E aí, como é que tá? Tudo bem? Olha, qual a intenção de Davi? Olha aqui, ó. Aí continua dizendo assim. Depois disse Davi a Urias, desce a tua casa, lava os pés. E saindo Urias da casa do rei, logo se lhe seguiu um presente do rei. Mandou até um presente pro perdão, né? Foi Davi que mudou. Rapaz, mandou até um presente pro cara. Meu amigo, meus irmãos, a gente está falando de um homem segundo o coração de Deus fazendo maldade. Isso é maldade, irmãos. Isso é zombado da cara da pessoa. É por isso, eu abri uma parêntese aqui, é por isso, meu amigo, que existe o crime. Como é o nome daquele crime passional, né? Que o cara movido da paixão, meu amigo, mata a mulher, mata o amante, a mulher mata o homem, a amante. Meu amigo, você fazer isso aí é escarnecer da pessoa, né? Além de ter traído a pessoa e da zomba, enviando presente. Olha aí. Vamos continuar que o negócio que tá ruim aqui vai piorar. Vamos lá. E se a gente tiver cuidado, meu amigo, nossos pecados, que tá ruim piora. Vamos continuar aqui, ó. Porém, Urias se deitou à porta da casa real, olha aí, com
todos os servos de seu senhor Davi, e não desceu para a sua casa. Urias resolveu ficar protegendo o rei, em vez de ir para casa, ficar com a mulher, se deitar com a mulher dele. A pessoa que é homem fiel, né? Urias. Davi, irmãos, ele queria acobertar o pecado. Ele queria que Urias fosse para casa, tivesse relações, né, com a sua mulher, e tendo relações, a mulher iria parecer grávida, e ele ia pensar de quem era o filho? Ah, é do marido. Né? Vocês estão entendendo a ideia de Davi? Manda o cara para casa para ter relação com ela, e ele vai achar que o filho é dele, não saber que ela cometeu um adultério. Olha aí a intenção dele. Mas Urias, irmãos, era tão justo e fiel, que ele não foi para casa, ele ficou protegendo o rei. Ele estava em guerra, não. Davi não tem tempo para descansar, para folgar, não. Vou ficar aqui guardando o rei. Olha a continuação aqui, ó. Davi vai fazer outra tentativa. Verso 10. Fizeram-no saber a Davi, dizendo: Urias não desceu à sua casa. Então disse Davi a Urias: não vens tu de uma jornada, porque não desceste à tua casa? Respondeu Urias a Davi: a arca de Israel e Judá ficam em tendas. Joabe meu senhor e os servos de meu senhor, rei, estão acampados ao ar livre. E hei de eu entrar na minha casa para comer e beber, e para me deitar com a minha mulher? Tão certo como tu vives e como vive a tua alma, não farei tal coisa. Ele dizendo, ó, a arca do Senhor está lá na guerra. Israel está lá, o povo, Judá, o general. Tudo lá dormindo em cabana, vigiando, dormindo pouco, guerreando. E eu vou vir para minha casa, vou comer, beber, dormir com a minha mulher e descansar. Ele, ó, não quero ir para lá, ajudar meus irmãos que estão guerreando. Um exemplo de patriotismo, né? Enquanto uma pessoa se matando aqui, eu no bem bom, é negativo, rei. Tão certo como vive o Senhor, olha aí. Juro pela tua alma, eu não vou descansar até trazer vitória para o rei. Trazer vitória para o povo de Deus. Olha que homem justo, irmãos. E Davi, no maior cinismo, como se estivesse fazendo algo preocupado com ele. Não, soldado, eu vou te dar um diazinho de folga para tu ficar em casa. Mas o que Davi queria na realidade, irmãos? Acobertar o pecado. Certo? Então vamos ter cuidado com as pessoas. Vamos ter cuidado com a gente mesmo. Para não fazer tal coisa. Querer tirar alguém de cena, mentindo, dissimulando várias coisas, quando na verdade está com interesse por detrás. Que é alguma coisa ali, ninguém sabe. Mas Deus sabe, né? Vamos continuar aqui, ó. A gente não perder tempo. 10 horas já. Diz assim, ó. Verso 11. Respondeu Urias a Davi, arca 11 não, 12. Então disse Davi a Urias: demora-te aqui ainda hoje, e amanhã te despedirei. Urias, pois, ficou em Jerusalém aquele dia e o seguinte. Davi o convidou, e ele comeu e bebeu diante dele, e se embebedou. À tarde saiu Urias a se deitar na sua cama, com os servos de seu senhor. Porém, não foi para sua casa. Davi de novo embebedou o rapaz, para ver se ele ia para casa, mas não foi. Teve jeito. Nem bebo o cara foi. Eita, Davi, né? Misericórdia. Vamos ver o que Davi vai fazer. Olha aí o crime doloso. Isso aqui é crime doloso, com intenção de matar. Presta atenção. Pela manhã, Davi escreveu uma carta a Joabe e mandou pelas mãos do próprio Urias. Davi escreveu uma cartinha e mandou pelas mãos do próprio Urias. Olha aí. Pode Urias, ponde. Olha o que ele dizia na carta. Joabe, coloca Urias na frente da maior força da peleja. Você vê onde o negócio está mais pesado, lá na frente. Lá de onde os inimigos podem matar de longe. Só na flecha, o cara tá ali, 200 metros, né? Só lança a flecha e mata. Aí Davi bota Joabe lá. O negócio tá morrendo muita gente. Olha aí a maldade de Davi. E deixa-o sozinho. Olha aí, e deixa ele sozinho para que seja ferido e morra. Olha o que o santo de Deus está pedindo. Deixa o cara lá sozinho para que ele seja ferido e morra. Esse miserável que existe deitar com a mulher dele, agora ele vai morrer. Pronto. Tudo para quê, Davi? Para cobertar o pecado. O negócio é sério, né?
Aí vamos lá. Tendo, pois, Joabe sitiado a cidade, pôs a Urias no lugar onde sabia que estavam homens valentes. E saindo os homens da cidade, e pelejando com Joabe, caíram alguns do povo, dos servos de Davi. E morreu também Urias o Heteu. Morreu Urias e morreu mais um bocado, por causa do pecado de Davi. Olha aí. Morreu quem ele queria, né? Mas não morreu só, irmãos. Olha aí quanto sangue na mão de Davi. Tudo para encobrir o pecado. Aí ele continua dizendo. Então Joabe enviou notícias e fez saber tudo a Davi, o que dera na batalha. Deu ao mensageiro dizendo: se ao terminar de contar ao rei os acontecimentos dessa peleja, suceder que ele se encolerize e te diga: por que vos chegastes assim perto da cidade a pelejar? Não sabeis que haviam de atirar do muro, né, as flechas? Quem feriu Abimeleque, filho de Jerubezete? Não lançou uma mulher sobre ele do muro um pedaço de moinho, de pedra corredora, de maneira que ele morreu em Tebes? Por que vos chegastes ao muro? Então dirás: também morreu teu servo Urias, o Heteu. Era a senha. Porque assim o general, olha aí, irmão, o general criou uma cilada para Urias, o próprio soldado dele. Bom dia! Bom dia, Urias, bom dia. Amém. Obrigado, viu? Obrigado. Amém. Meus irmãos, o general armou a cilada, morreu Urias e mais um bocado de soldado. Ele, como um homem que está numa posiçãozinha, né, elevada, pode ser ruim também. Além do rei, o general. Bota os caras lá, o resto sai e deixa ele lá só, para morrer. Ah, e ainda hoje existe isso, irmãos, viu? No meio de soldados aí, infelizmente, os caras sofrem muito também perseguição, às vezes até mesmo na própria instituição, né? Não só nesse setor, mas em vários. Mas vamos lá. 22. Partiu o mensageiro e chegou e fez saber a Davi tudo que Joabe se lhe mandou, dizendo. E disse o mensageiro a Davi: na verdade, aqueles homens foram mais poderosos do que nós e saíram contra nós ao campo. Porém, nós fomos contra eles, até a entrada da porta. Então os flecheiros do alto do muro atiraram contra os teus servos e morreram. Alguns dos servos do rei, e morreram alguns dos servos do rei. Também morreu teu servo Urias o Heteu. E disse Davi ao mensageiro: assim dirás a Joabe: não pareças tomar os teus olhos, pois a espada devora tanto este como aquele. Intensifica a tua peleja contra a cidade e derrota tu anima a Joabe. O que Davi disse? O cara chegou com a notícia: Urias morreu também mais um bocado, Davi. Aí era para Davi puxar as orelhas de Joabe, porque foi uma estratégia errada. Mas como foi ideia do próprio Davi, o que ele disse? Joabe, o que Davi disse? Joabe, não se preocupa não, cara, acontece, olha. Morre lá e morre cá. Acabou-se. E aí, Davi? E aí, que? Bota sujeira para debaixo do tapete. Acabou-se. Acabou, Davi? Acabou-se. Morreu o assunto, né? Só tem um detalhe, viu? Já tem a mulher, né? E a mulher é o menino que vai nascer. E aí? Vamos lá ver o que Davi vai fazer. Olha aí, irmãos. Urias foi resolvido. Agora tem a Batseba e a criança. Vamos lá. E o Senhor feriu a criança. Peraí, perdão. Deu errado aqui. E ouvindo, pois, a mulher de Urias que seu marido era morto, a mulher ouviu: ei, seu marido morreu. Ei, valeu a pena, Batseba, né? Se envolver com um cara tão poderoso que nem Davi, que matou teu marido. E aí? Ela chorou. Será que esse choro era de verdade ou era de mentira? Eu acho que era de verdade, porque eu imagino que ela não pensou, né, nas consequências do ato dela, entendeu? Que ela ia ficar grávida, que o marido ia morrer. Eu acho que ela não imaginou, né, que isso poderia acontecer com ela. Então chorou. Certo, irmão? Às vezes as pessoas se arrependem, só que é tarde demais, muitas vezes. Né? Vamos lá. Vou continuar aqui, ó.
Passando o luto, Davi mandou buscar ela, olha aí, e a trouxe ao seu palácio. E tornou-se ela sua mulher, e lhe deu à luz um filho. Ou seja, ele foi, mandou buscar ela e casou com ela. Mulher do rei agora, ó. Aí ela teve um filho. E o menino nasceu. E aí, Davi, acabou-se? Agora sim, né? Tudo resolvido. Tá, Davi? Tá. Tá não. Porque o texto continua dizendo assim, ó. Porém, isto que Davi fizera foi mal aos olhos do Senhor. Davi ninguém viu, ninguém sabe, viu não, ninguém sabe. Só a gente de confiança, né? O general, mais ninguém. Se enganou, Davi. Deus viu. Desde o começo, quando tu estava com a tua cabecinha no travesseiro, só maquinando mal, ocioso. E aí acordou tarde, viu a mulher e caiu. Em vez de se arrepender, levou o negócio para frente, a mulher engravida, acabou matando o marido dela. Para piorar, ainda rouba a mulher que não é dele. Casa com a mulher que não é para ser para ele. Deus viu tudo isso, irmãos. Tudo isso. E a primeira coisa que vai acontecer com Davi, irmãos, é que do jeito que ele matou Urias, mandou matar Urias, o próprio Deus vai matar a criança que nascer. Aí vem uma doença, enfermidade, ó. A criança vai morrer. E Davi vai se desesperar, meu amigo. Deus vai mandar o profeta colocar o dedo na cara de Davi, pecador miserável, cara. Fez isso aqui, a espada vai vir sobre ti. O profeta nós vamos lá invocado, viu? Natan. Deus vai descer a espada na tua casa, tu destruiu uma família. É Deus agora que vai destruir a tua. Desse jeito. O negócio vai ser pesado aqui agora. Certo? Mas olha aí, ó. Os tipos de pecado. Pecado por impulso. Viu a mulher, se deitou com ela. Ele não planejou. Ele não premeditou, irmãos. Foi por impulso. O cara estava fraco, né? Teve a oportunidade, pecou. Chegou a mulher, pecou. Mas depois, irmão, desse pecado que foi por acidente, e Davi não se arrependeu, o pecado que ele manda matar Urias, do jeito que ele faz, a cilada, né, que ele cria, quer embebedar o homem para dizer que o filho é do homem, o homem não aceita, e acaba matando um homem justo pelas mãos dos inimigos do seu general, irmãos. Aí é um crime doloso, amigo, premeditado. E as consequências sobre esse crime, irmãos, é muito pior. Amém? Preste atenção, ó. Nós cometemos, irmãos, pecados e pecados. Às vezes a gente está fraco, não vigiamos. Aí acontece com o Davi. Aí aparece uma mulher, o cara está com casamento ali, mais para lá que para cá. Sua vida, ou o homem ou a mulher, né? Sua vida sexual não está lá aquelas coisas. Aí aparece uma gaiata, ou um gaiato. Aí a pessoa acaba caindo em adultério. Foi acidente. Porque não foi premeditado. Certo? Agora, quando você planeja, tem a sua esposa em casa, tem sua vida direitinho, você planeja, meu amigo, trair, ou só por cobiça, né? Não é nem porque você quer o mal da sua mulher ou do marido, é porque desejou mesmo a outra pessoa que não é sua. Aí você vai lá e faz, e planeja, e arquiteta, vou viajar, vou botar a mulher para viajar, o marido para viajar, e vou ficar, quero ir não, vou ficar. Tá vendo para ter ido da guerra, né? Não, vou ficar. Aí você planeja para poder se relacionar com outra pessoa, aí já é outra história, né? Aí o negócio é mais pesado. Por que isso é importante a gente entender, irmãos? Eu, por exemplo, eu como pastor, né? Por que é importante entender isso, irmãos? Porque quando eu for disciplinar uma ovelha, alguém, a pessoa que foi traída, né, ou que se sentiu prejudicada, irmãos, quer que expulse logo da igreja. Se pudesse mandar matar, mandava, né? Mas não manda porque é crente. Mas se puder, aí não é assim, irmãos. Você vai avaliar o que foi que aconteceu. Se é um caso de adultério, foi por impulso, foi porque a mulher dentro de casa não quis fazer o que é para ela fazer com o marido, homem e mulher, aí o cara estava fraco, que pode ser o contrário também, não tem a satisfação sexual, não tem o cuidado do homem com a mulher, aí a mulher tem vários tipos de carência, aí aparece um gaiato, ela vai e acaba. Foi desse jeito? Foi por impulso? Foi. A disciplina é de um jeito. A disciplina, irmãos, vamos dizer assim, entre aspas, né?
é menos rigorosa. Vocês estão me entendendo? Mas agora, se é um negócio premeditado, que não é a primeira vez, e a pessoa cansa de fazer, aí, meu amigo, a disciplina tem que ser mais severa. Se ele for um obreiro da casa de Deus, uma obreira, aí ser afastado, e talvez fique meses ou anos e anos sem exercer o seu ofício, até que o pastor tenha certeza que ele se arrependeu, para não trazer escândalo para dentro da igreja. Não estou entendendo? Então, quando um crente cai em pecado, e a gente tem que disciplinar, tem que avaliar qual foi o tipo de pecado que a pessoa cometeu. Se foi no impulso, né? Às vezes a pessoa chegou lá e te fez raiva, e perdeu a cabeça e agrediu a mulher, ou agrediu um homem, agrediu alguém, por impulso. Tem que ter a disciplina? Tem. Mas é diferente de um marido que vive espancando a sua mulher, e o cara é crente. De uma mulher que vive traindo, prejudicando o esposo, e é crente também, é diferente. Uma coisa é a pessoa ter aquela prática, outra coisa é no momento de fraqueza a pessoa cair. Amém, meus irmãos? São tipos de pecado. E para finalizar, irmãos, para a gente orar, Davi, irmãos, o início, né, do pecado de Davi, irmãos, foi um pecado de omissão. O que é o pecado de omissão? É quando você tem algo para fazer e não faz. Para onde é que Davi teria ido, irmão? Que ele não tinha causado nada disso se ele tivesse ido, né? Para a guerra. Se ele estivesse na guerra, com a mente dele ocupada com o serviço de rei, ele não tinha ficado em casa, ele não tinha visto aquela mulher tomando banho, não tinha se deitado com ela, nem ela tinha engravidado. Ele não tinha mandado trazer o marido, depois enviado com a sentença de morte. Tudo começou quando? Quando ele tomou uma decisão. Eu não vou fazer o que é para ser feito. Amém? Preste atenção, eu vou finalizar com isso. Ó. Davi caiu, meus irmãos, quando ele decidiu, eu não vou mais vigiar. Davi caiu quando ele decidiu, eu não vou mais orar. Eu não vou vigiar. Eu não vou fazer aquilo que é para eu fazer. Eu não vou ler mais a Bíblia, passar... Estou desanimado, não vou mais ler não. Não vou mais orar não. Mas o Senhor Jesus disse assim, ó, vigiai e orai, para não cair em tentação. Então olhe para a sua vida nesse momento, assim como eu olho para mim, que o que serve para os irmãos, serve para o pastor também. Olhe para a sua vida. O que está despertando em você a tentação? Voltar aos vícios passados? É mulher, é homem, é dinheiro, é poder, o que é? São cargos na empresa que você trabalha? O que é? O que está dentro de você, está despertando assim a inveja, o mal, a cobiça? O que eu devo fazer, Fabiano, se está surgindo dentro de mim? Orar, meus irmãos. Vigiar. Quando Davi resolveu não mais guerrear, parar. Esse foi o princípio da queda dele. Quando ele resolveu, não vou mais. Vou ficar em casa. Dessa vez eu não vou não. Aí quando a gente decide não orar, né? Não vigiar o que a gente vê. Davi viu uma mulher e caiu. Quando a gente decide não vigiar o que assiste. Quando a gente decide não vigiar com quem a gente conversa pelo telefone celular. Ou até mesmo naqueles intervalozinhos do trabalho. Certo? Aquela pessoa que está do teu lado, ou até mesmo aquele amigo, aquela amiga de trabalho ali, aquela pessoa que está do teu lado. E a gente sabe que aquela pessoa ali representa uma tentação para nós, ou vai nos levar para fazer o que é errado. Aí quando eu decido não mais vigiar, irmãos, e continuo me envolvendo, você está caminhando para a queda. E aí, meu amigo, depois que cai, o coração endurece, viu? E faz tudo isso que Davi fez, aí vai mais pior. Por quê, irmãos? Porque esse pecado, a cobiça, ele está dentro de nós. Amém? Ele está dentro de nós. Então essa palavra que veio para nós nessa manhã é para nos conduzir, irmãos, ao arrependimento. O que Deus colocou na tua mão para você fazer? Davi era rei. E o rei guerreia. Salmo 20, Davi é chamado de o Goel. O que é o Goel? É o rei libertador. É o rei vitorioso, redentor. E quem foi que deu esse posto a Davi, irmãos? Foi Deus. Ele mesmo diz, agora eu sei, lá no Salmo 20, lá ele diz, eu sei que Deus salva o seu ungido, o seu escolhido. Davi foi escolhido por Deus para uma obra, ser um rei, unir um povo.
fazendo com que aquele povo adorasse a Deus, fosse verdadeiros adoradores como Davi era. Mas ele decidiu não vigiar, irmãos, não orar, não ler a palavra. E aí a queda foi certa. E você e eu também somos escolhidos por Deus. Deus me escolheu. Deus te escolheu para ser santo, para ser, Davi era um rei. Deus te colocou em quem? Qual foi o ministério? Para evangelizar, para sair pregando a palavra. Ora, meu irmão, quando o diabo te tentar, a tua natureza te tentar, aí faça assim, diabo, toda vez que eu me tentar, o tiro vai sair pela culatra. O que é que eu pego? Eu vou pegar folhetos, a Bíblia, e vou sair entregando. Toda vez que tu vier me tentar, eu vou sair evangelizando. Faça isso. A ver se ele não para na hora, que ele não quer que a gente evangelize, não. Está entendendo? É vencer o mal com o bem. Certo? Quando Davi decidiu não vencer, irmãos, ele caiu. Mas Davi era escolhido. Por que, Davi? Salmo 20 foi escrito, irmãos, para ser cantado quando o rei vai à guerra. Lembra que eu preguei na quinta-feira? O povo intercedendo pelo seu rei, amava o rei, como Urias disposto a morrer pelo rei. E o rei abençoando o povo, como rei vitorioso, crendo em Deus. Por que, Davi, que tu ficou em casa? Por quê? Que tu não foi, Davi, fazer o que Deus te mandou. Tudo isso, teria sido evitado. Meus irmãos, não parem de fazer o que Deus mandou você fazer. Se é intercessão, interceda. Se é evangelizar, evangelize. Se é pregar na igreja, pregue. Sirva a Deus, ajeite sua vida para você servir a Deus da melhor maneira possível. Ocupa a tua mente com a obra de Deus, com trabalho secular. Que mente vazia é a oficina de Satanás. Amém? Cada um de vocês que estão aqui são escolhidos por Deus. Há uma obra que Ele quer que você faça. Se você já descobriu o que é, não deixe de fazer. Quando Davi decidiu, não vou vigiar, não vou orar, não vou meditar na lei do Senhor. Aquela mesma lei que o próprio Davi disse assim: guarda no coração a tua palavra, para não pecar contra ti. Davi é aquele que escreveu: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Deus não deixou nada faltar para Davi. Por que então, Davi, que tu foi fazer isso? Porque não vigiou, irmãos. Simples assim. Nós aqui, graças a Deus, todo dia a gente come, bebe. Uns são casados, que nem eu, os outros não são. Mas se quiser ainda tem tempo, né? Certo? Então vamos nos satisfazer, irmãos, com o que Deus nos deu. Deus te deu uma casa, Deus te deu um carro, você pode ir a uma praia, você tem a sua mulher, se satisfaz com a sua mulher, com o seu homem. Não olha no que é dos outros. Olhe para o que Deus lhe deu aqui, e se satisfaça aqui. Tudo isso, irmãos, é estratégia para você se proteger da queda. Não fique ocioso, mente vazia. Se contente com o que Deus te deu. Porque do contrário, irmãos, aquele que está em pé, diz a Bíblia, cuide para que não caia. Certo? Davi caiu por quê? Não é porque tinha falta de alguma coisa, não. Ele tinha tudo, ele era um rei. Ele caiu porque não vigiou. Caiu porque não orou. Caiu e caiu fundo porque não se arrependeu das tentações que estava sofrendo. Pelo contrário, foi se entregar. Aí, meu irmão, tomar essa decisão aí é querer mesmo pelo ralo. Certo? Então fica essa palavra no teu coração e vamos orar em nome de Jesus. Só que essa palavra venha para nós, primeiro, entender como a gente é pecador. Tem coisa que é para a gente fazer e a gente não faz. Tem coisa que é para fazer, que não é para fazer e a gente faz. Não se arrependa. Você é um escolhido por Deus para ser santo. Toda vez que você estiver se sentindo tentado, lembra da pregação. Não, eu sou escolhido por Deus, sou que nem Davi. Deus me escolheu para ser um santo de Deus, uma mulher de Deus, um homem de Deus. E vence essa tentação, irmãos. Vá pregar, vá orar, vá ler a Bíblia, vá trabalhar, mas não deixa na sua mente, se afaste de pessoas que só bota você, e sabe que são pessoas que vão te
ser usados para te tentar, se afasta. E se não der para se afastar, como muitas vezes não dá, porque está no nosso trabalho, eu não posso expulsar ninguém do teu trabalho, né? Então vigia, ora, se fortaleça, porque poderoso é o Senhor para nos sustentar. Amém? Feche seus olhos, se arrependa dos seus pecados nesse momento. Confesse aí só para Deus, diga para Deus qual é a tua tentação. Senhor, eu quero voltar a beber, eu estou querendo voltar a usar droga, prostituição, fofoca, mentira, que nem Davi dissimular. Fale para Deus e se arrependa, que poderoso é o Senhor para perdoar e te sustentar. Pai, em nome de Jesus, quero te agradecer, meu Deus, pela tua graça, pela tua presença, pelo teu amor, teu favor. Em nome do Senhor Jesus, meu Deus, quero te agradecer pela tua palavra. Meu Deus, que a gente venha ter consciência, Pai, dessas obras mortas e abandonar, Senhor, e nos arrependermos de tudo aquilo, Pai, que é errado, que te desagrada, que, meu Deus, não é da tua vontade. Faz assim, Senhor, em nome de Jesus, nos perdoe. Perdoe nossos pecados, perdoe nossas falhas. Meu Deus, tua palavra diz que os pecados dos filhos dos homens serão perdoados. Só não a blasfêmia, meu Deus, contra o teu Espírito. Pai Santo, nos perdoe, Pai. Perdoa nossos pecados por impulso, por acidente. Perdoa nossos pecados, meu Deus, intencionais. Perdoa, Pai, como o Senhor perdoa Davi. Perdoa, Senhor, os pecados de omissão, quando era para a gente ter feito, Pai, e não fizemos. Perdoa, Senhor. Perdoa os pecados de comissão, quando fazemos aquilo que não é para ser feito. Nos perdoa, Pai. Em nome de Jesus. Que teu Espírito Santo, meu Deus, nos conduza ao arrependimento. É a minha oração, Pai. É o meu pedido em nome de Jesus. E assim, meu Deus, eu oro, te agradecendo, te louvando pela tua palavra, Senhor, que nos traz o conhecimento. E agora temos maior responsabilidade, mas também, meu Deus, temos maior força para vencer essas tentações, Pai, e esses pecados, sabendo, meu Deus, que ficou para trás a nossa vida, meu Deus, de pecado, e hoje temos uma nova vida em Cristo, em nome de Jesus. Amém? Que Deus abençoe meus irmãos, em nome de Jesus. Amém. Esse foi o discipulado, aula 1, o arrependimento de obras mortas. E domingo que vem vai continuar com a aula 2, em nome de Jesus.